Olá, sombrios! Bem-vindos aos Contos de Terror da Jessie. Já peço a você que deixe seu like, compartilhe o vídeo e se inscreva se não é um inscrito. Gosta do nosso conteúdo e deseja ajudar o canal? Clica no botão de valeu e contribua com qualquer quantia que você desejar. Ou seja membro. Acesse o link na descrição do vídeo e veja qual categoria é mais confortável para você e faça sua inscrição. Avisando que essa é uma releitura do conto Guerreiro Impuro em seu formato de livro. Desde já, eu agradeço sua atenção e participação. Guerreiro Impuro, capítulo 6. Na mata, envoltos pela penumbra úmida da noite, 2 homens observavam os restos mutilados de seu irmão, espalhados entre as folhas pisoteadas e a terra escura. O cheiro metálico do sangue misturava-se ao aroma da vegetação molhada, tornando o ar pesado e quase sufocante. Seus olhos afiados e brilhantes na escuridão percorriam cada pedaço destroçado com uma mistura de dor e fúria. O sangue fervia dentro de suas veias, um chamado primitivo os incitando à vingança. Sabiam que seu irmão buscara por aquilo. Fora tolo o suficiente para se meter com o Garou, achando que poderia sair ileso. Mas isso não significava que deixariam seu assassinato impune. A raiva latente vibrava em seus corpos quando se abaixaram, seus dedos cravando-se na terra fria antes de levarem à boca os restos ensanguentados. Os dentes rasgaram a carne e ossos com o estalo úmido, e cada mordida era um pacto silencioso de vingança. Então, ergueram o rosto para a lua e uivaram. O sol cortou a noite como um lamento ancestral, carregado de dor e fúria. Um chamado que todos naquela terra ouviriam e compreenderiam. Um aviso de que algo sombrio se aproximava. Na casa de Orestes, a luz elétrica lançava um brilho amarelado sobre os móveis de madeira escura, como se refletisse a tensão impregnada no ambiente. Noah escutou os uivos e sentiu um arrepio subir por sua espinha. Não precisou de confirmação. Ele sabia. "Esses uivos são o que eu imagino?" Perguntou Albuquerque com a voz mais grave do que pretendia. Noah suspirou, cerrando os punhos ao lado do corpo. "Creio que sim, doutor. Acho que agora não terei mais paz. Mas dessa vez eu vou ficar." Albuquerque o estudou por um momento antes de assentir. "Tem algum jeito de se proteger?" Noah passou a mão pelos cabelos, o olhar fixo na janela. O brilho da luz criava sombras angulosas em seu rosto. "Marque seu território, doutor, como os cães fazem. Vai manter eles longe, mas faça isso na sua forma de lobo." O médico não fez mais perguntas, apenas assentiu, ciente da gravidade da situação. "Obrigado, Noah. Fique bem e não deixe de dar os remédios na hora certa. Ela vai ficar bem." Noah desviou o olhar para Elis, que ainda dormia serena, alheia ao peso da conversa que acontecia ao seu lado. "Obrigado, doutor." Descendo as escadas, Albuquerque encontrou Orestes já à sua espera. Dona Laura e Marta estavam ao seu lado, os rostos carregados de expectativa e preocupação. "Como está Dona Elis?" perguntou Orestes, cruzando os braços, mas a tensão em sua postura o traía. Marta apertava as mãos, uma contra a outra, a expectativa carregada. Dona Laura mantinha-se firme, mas seus olhos não escondiam a aflição. "Não se preocupe, seu Orestes. Ela vai sobreviver", disse Albuquerque, fechando a maleta de couro, já bastante surrada pelo tempo. "Mas se não fosse o peão, teríamos mais restos para pegar na floresta." Orestes respirou fundo, cruzando os braços sobre o peito largo. As rugas no rosto, castigado pelo sol, se aprofundaram quando ele balançou a cabeça lentamente. "Noah disse que matou o bicho, que o corpo está lá na mata, perto da casa de Dona Elis." "Vou avisar o delegado quando sair daqui", respondeu o médico. "Damos uma olhada nisso depois."
Obrigado, doutor. Volte qualquer dia desses para uma prosa. Orestes acompanhou Albuquerque até a porta, onde a brisa morna da noite trazia o cheiro de terra úmida e mato recém-cortado. O silêncio do campo era cortado apenas pelo coachar dos sapos e pelo som distante de uma coruja. No céu, a lua cheia parecia observar tudo como uma testemunha silenciosa. Lá dentro, Dona Laura subiu as escadas, os passos apressados ecoando pelo assoalho de madeira. Ao entrar no quarto, encontrou Noah sentado na beira da cama, o olhar fixo em Elis. A luz lançava um brilho suave sobre os móveis, e a sombra de Noah se projetava contra a parede. Seu semblante estava carregado, os músculos tensionados. Dona Laura se aproximou e bateu levemente em suas costas. Não pode sentar aí, menino. Você está sujo, disse num tom firme, mas com um fundo de doçura. Ela está machucada. Mesmo medicada, ainda precisa de cuidados. Você assim, desse jeito, pode acabar trazendo bactérias, como diz Marta. Vá tomar um banho e volte. Vou arranjar uma cama de campanha para você dormir aqui. Assim pode cuidar dela durante a noite. Noah piscou algumas vezes, como se despertasse de um transe, e depois assentiu. Obrigado, Dona Laura. Ele saiu do quarto e desceu as escadas. Já ia passando pela porta quando ouviu a voz grave de Orestes chamando. Ô, rapaz, onde vai? Noah parou e virou-se. Vou tomar um banho, mas já volto, quero cuidar de Elis durante a noite. Orestes cruzou os braços avaliando o rapaz por um instante. Depois abriu um meio sorriso. Volte mesmo. Quero ouvir essa história de como matou aquele bicho. Já até botei um pedacinho de carne para assar, porque sei que a história é boa. Noah riu, um som curto e rouco, e assentiu com a cabeça antes de sair. A noite estava quente, mas a umidade trazia um frescor que deixava a terra perfumada. Enquanto caminhava, Noah farejava o ar, tentando captar qualquer sinal de perigo. Ele havia escutado os uivos antes, mas agora, nada. Nenhum cheiro, nenhum vestígio do corpo do Noisha que havia matado. Então a lembrança emergiu das profundezas de sua mente. O velho ancião dos crias de Fenris, a alcateia de seu pai, costumava dizer que quando o inimigo da Umbra deseja vingança contra um Garou vitorioso, ele devora os restos do derrotado, vivo ou morto. Seus olhos brilharam com um novo entendimento. Os dias de paz haviam acabado. Os uivos denunciavam que eram dois Noisha. A cidade de Alecrim e a fazenda de seu Orestes não estavam mais seguras. Ele poderia fugir, atrair os inimigos para longe, levar consigo os Noishas e garantir a segurança daqueles que aprendeu a amar. Mas ele estava cansado de fugir, de viver errante, de não ter um lar. Agora ele tinha um. Ele encontrou um lar naquela cidade e, como disse o doutor, encontrou um amor também. E acima de tudo, ele era um Garou forte e guerreiro. Tinha Luna e Gaia a seu favor. Alecrim seria sua alcateia e ele o alfa deles. Noah voltou depois do banho, sentindo o frescor da água aliviar parte do cansaço que pesava sobre seus ombros. Ainda assim, seu corpo carregava a tensão da noite, e sua mente estava tomada por lembranças do combate e da forma como Elis ficou entre a vida e a morte. O cheiro da madeira encerada e do café fresco que vinha da cozinha trazia um pouco de conforto, tornando o ambiente mais acolhedor, mas dentro dele algo ainda queimava. Dona Laura já havia preparado tudo no quarto para quando ele subisse, e ao vê-lo não demorou a avisar Orestes. Não tome muito tempo dele, homem. Ele tem que cuidar de Elis e deve estar cansado. Afinal, ele matou aquela coisa. Orestes deu uma risada curta, coçando a barba grisalha. Arre, Laura, só uma prosinha. Já vou deixar ele em paz. Além do mais, sei que ele não comeu nada e deve estar com fome. Dona Laura cruzou os braços e olhou para Noah com aquele olhar de quem já sabia que ele cederia à conversa de Orestes. E você, Noah?
não vá nas ondas desse homem, viu? Se lembre que vai cuidar de Elis, que ela tem que tomar os remédios na hora certa. Marta já deixou tudo anotado e separado. Noa sorriu de lado, balançando a cabeça em sinal de obediência. Não se preocupe, dona Laura, vou subir logo. Obrigado por tudo. Orestes já puxava uma cadeira para Noa se sentar junto aos peões, que se juntaram ao redor do fogo na varanda. O cheiro da carne assada misturava-se com o aroma terroso da noite, criando uma sensação de aconchego, como se por alguns momentos pudessem esquecer o horror que rondava a mata. Noa contou a história, escolhendo as palavras com cuidado. Descreveu o ataque, como Noisha surgiu da escuridão, como lutou contra ele e conseguiu matá-lo. Mas omitiu a parte mais importante, um instante em que se tornou um Crinos, a forma de guerra de um Garou. Ele sentiu que aquele detalhe era demais para compartilhar. Melhor que continuassem acreditando que ele era apenas um homem forte e corajoso, e não algo que poderia causar medo ou desconfiança. Quando a conversa amainou e a comida foi devorada, Noa subiu as escadas devagar, sentindo o peso do dia. O quarto estava iluminado apenas pela luz fraca de um abajur sobre a mesa de cabeceira. Dona Laura, sempre atenta, havia preparado tudo com zelo. Uma cama de campanha ao lado da de Elis esperava por ele. E o quarto, apesar da simplicidade, parecia um refúgio seguro após a noite turbulenta. Ele ficou acordado até a última hora do remédio, observando Elis respirar devagar, a expressão serena no sonho, embora de vez em quando uma leve ruga se formasse em sua testa, como se sua mente ainda revisitasse o momento do ataque. Quando teve certeza de que ela estava bem, permitiu-se finalmente dormir, sentindo o corpo afundar na cama improvisada. O amanhecer chegou devagar, tingindo o céu de tons dourados e alaranjados. A luz ainda não havia invadido completamente o quarto, mas já havia claridade o suficiente para que Noa se levantasse sem precisar acender a luz. Ele se vestia para a lida, quando o movimento ao seu lado o fez virar-se. Ela piscava devagar, ainda se acostumando com a luz fraca. Era você, não era? A voz dela saiu baixa, quase um sussurro. Aquele lobo na mata era mesmo você? Noa parou de abotoar a camisa e caminhou até a cama, sentando-se ao lado dela. O colchão cedeu um pouco sob seu peso. Ele pegou a mão dela com delicadeza, sentindo a pele quente contra a sua. Você ficou com medo? Perguntou, a voz mais suave do que o normal. Elis negou com um pequeno movimento de cabeça. Não, de você não. Fiquei com medo do outro. Se não fosse você, eu estaria morta. Uma sombra passou pelo olhar dela e logo depois lágrimas brotaram escorrendo pelo rosto. Ela revivia o momento terrível, a dor, o desespero, a certeza de que aquele seria seu fim. Ei, Elis! Noa apertou um pouco mais a mão dela, tentando transmitir segurança. Já passou. Você está bem e segura. E como eu disse, não vou deixar nada lhe acontecer. Ela retribuiu o aperto, os olhos marejados, mas agora havia algo mais ali. Gratidão e confiança. Obrigada, Noa. Obrigada por salvar minha vida. Eu tenho uma dívida com você. Ele sorriu balançando a cabeça. Não me deve nada, Elis. Eu te amo. E sei que você também me ama. Espero que o fato de eu ser o que sou não mude isso. Ela respirou fundo, buscando forças antes de responder. Não, não mudou nada, porque eu te conheço e te reconheci naquele lobo. Noa sentiu um calor espalhar-se por seu peito. Ela o aceitava exatamente como era. Não precisaria esconder a verdade dela. Não precisaria fugir. Eu quero que seja minha esposa, Elis. Nunca tive motivos para querer ficar em um lugar, mas depois de te conhecer, eu quero ficar aqui com você, para sempre. Você quer se casar comigo?
Não precisa responder agora, você pode... Ela não deixou ele terminar. Eu quero. A resposta veio firme, sem hesitação. Não tem muito o que se pensar quando os desejos são os mesmos. Noah riu, um riso genuíno e cheio de alívio. Ele levou a mão dela aos lábios, beijando-a com respeito e carinho. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, um pigarro discreto soou na porta. Dona Laura os observava com um sorriso divertido. Ainda bem que não saiu, Noah. Por favor, ajude-a a se sentar. Ela escorou envergonhada. A senhora ouviu? O Noah lhe pedia em casamento? Sim. O olhar de Dona Laura suavizou. E tem minha bênção os dois. Noah ajudou Elisa a se sentar devagar, enquanto Dona Laura entrava trazendo uma bandeja. O aroma do mingau de milho com canela espalhou-se pelo quarto, trazendo a sensação de conforto. Trouxe o mingau para você, filha. Ela colocou a bandeja sobre a mesa ao lado da cama. E vou avisando que quero ser sua madrinha de casamento. Elis riu sem jeito, mas seus olhos brilhavam com felicidade. Noah pegou a colher e começou a alimentar Elis, que protestou com um pequeno sorriso nos lábios. Eu posso tomar sozinha. O doutor disse para você não fazer esforço, está muito machucado internamente. Dona Laura lembrou. Além do mais, se seu futuro marido quer te mimar, deixe que faça. Concordo com Dona Laura. Noah disse piscando para Elis. Ela suspirou e riu, aceitando ser mimada enquanto o amor e a promessa de um futuro juntos preenchiam aquele pequeno quarto com uma luz que nenhuma sombra poderia apagar. Os dias se passaram, e a fazenda se encheu com a movimentação da preparação para levar o gado ao frigorífico. O sol nascente tingia os campos de dourado enquanto os peões revisavam os arreios e conferiam o rebanho. Era uma rotina pesada, mas necessária. Dessa vez a responsabilidade da viagem até Veracruz caberia a Noah, Josias e Manuel. Porém, antes de partir, Noah sentiu a necessidade de resolver uma questão importante e seguiu para a clínica do Dr. Albuquerque. Ele atravessou as ruas de Alecrim sentindo o cheiro de terra e fumaça das chaminés das casas. A cidadezinha era modesta, mas vibrante, com comerciantes expondo frutas e carnes frescas em pequenas barracas e crianças correndo pelas calçadas de pedra. Ao chegar à clínica, empurrou a porta de madeira que rangeu suavemente ao abrir, revelando um espaço iluminado e bem organizado. O ambiente tinha um aroma cítrico de desinfetante e o característico cheiro de um ambiente hospitalar. No canto da sala de espera, um pequeno vaso com flores amarelas trazia um toque de calor e acolhimento ao local. Mesmo sendo uma clínica, não tinha aquele ar frio e impessoal dos hospitais. Pelo contrário, tudo ali transmitia conforto e segurança. Na recepção, uma jovem loira com um coque impecável levantou os olhos do papel onde escrevia e sorriu de forma profissional ao vê-lo se aproximar. Noah retirou o chapéu e inclinou levemente a cabeça em sinal de respeito. Boa tarde, senhorita. O Dr. Albuquerque está? Perguntou com seu tom de voz calmo, mas firme. Boa tarde, respondeu a moça simpática. Ele está sim. Eu poderia dar 2 palavrinhas com ele? Avise que é o Noah, ele me conhece. Um momento, por favor. Vou ver se ele pode atendê-lo. Enquanto a recepcionista se afastava, Noah permaneceu de pé junto ao balcão, tamborilando os dedos sobre a madeira polida. Seus olhos percorreram o espaço, absorvendo os detalhes daquele lugar que, de certa forma, lhe parecia tão familiar. Havia algo reconfortante na forma como Albuquerque cuidava de seus pacientes. De certo modo, o médico seguia a essência de um garoto, sem nem mesmo saber. Ele protegia, curava e zelava pelo bem-estar das pessoas com um amor genuíno. Para Noah, isso fazia sentido. A proteção não vinha apenas da força ou do combate.
mas também do cuidado e da presença constante. O pensamento lhe trouxe uma sensação de pertencimento. A jovem retornou e informou: ele está com o paciente. O senhor pode sentar ali e aguardar. Noah assentiu e dirigiu-se até uma cadeira de madeira próxima à parede. O ambiente da clínica era simples, mas acolhedor. O cheiro de café recém-passado dava um ar caseiro ao lugar. As paredes eram pintadas com um tom creme e algumas plantas pendiam de prateleiras altas, dando vida ao espaço. Ele cruzou os braços observando os detalhes ao redor. A clínica do Dr. Albuquerque era diferente das outras que já vira. Apesar de ser um local de saúde, tinha um clima familiar, quase como um refúgio. Logo a esposa do doutor, Margot, surgiu sorridente com uma xícara de café quente. Aceita um café, Noah? Está fresco. Ele pegou a xícara com gratidão, sentindo o calor reconfortante entre os dedos. Obrigado, dona Margot. Tá com um cheiro bom. Ele deu um gole e pouco depois viu um homem sair do consultório, despedindo-se do médico. Margot acenou para Noah entrar e ele se levantou ajeitando o chapéu antes de atravessar a porta. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Noah. Entre, sente-se aqui. Albuquerque indicou uma cadeira de madeira próxima à mesa. Não repare nos meus ajudantes. Este aqui é Fausto e essa pimenta aqui é Emma. Noah olhou para as crianças com um sorriso. Elas pareciam saudáveis, cheias de energia e curiosidade. Emma, especialmente, o fitava com olhos brilhantes, como se sentisse algo nele que os outros não percebiam. Tem filhos lindos, doutor. Parecem muito com você e sua esposa. Ele lançou um olhar ao redor. E sua clínica é muito calorosa. Dá para ver que é um lugar feito com carinho. Obrigado, Noah. Mas os créditos pela decoração são de Margot, das irmãs dela e dessa pimentinha aqui. Ele bagunçou os cabelos de Emma, que riu. Noah observou a menina com atenção, sentindo algo no ar, algo familiar. Ela herdou sua condição de lobo, não foi? Perguntou, seus olhos atentos ao semblante de Albuquerque. O médico sorriu levemente como se esperasse essa pergunta. Sim, eu senti desde que estavam na barriga da mãe. Sabia que seria uma de nós. Noah assentiu com respeito, sabia o peso e a responsabilidade que isso trazia. Ela vai ser muito poderosa, doutor. Ainda mais se nasceu na fase da lua cheia. Será uma alfa forte. Espero que Luna lhe dê sabedoria e que Gaia lhe dê forças para contê-la na primeira transformação. Mas se precisar de ajuda extra, estou aqui. Albuquerque cruzou os braços pensativo. Sabia que Noah falava sério e isso o tranquilizava. Obrigado, Noah. Não vou esquecer disso. Ele fez uma pausa e então perguntou. Mas e Elis? Como ela está? Se recuperou bem? Noah relaxou um pouco sorrindo. Sim, doutor, ela está bem. Cuidei muito bem dela com a ajuda de Dona Laura. Ela até já voltou para casa. E vocês dois já se acertaram? Perguntou Albuquerque com um sorriso maroto. Noah riu coçando a nuca. Vamos nos casar, doutor, assim que eu voltar. Albuquerque abriu um sorriso sincero. Que ótima notícia! Mas voltar de onde? O semblante de Noah ficou sério novamente. É sobre isso que vim falar. Preciso levar o gado para Veracruz, para o frigorífico onde seu Orestes faz negócio. Será uma viagem de 2 dias, mas preciso de um favor. Quero que fique atento aos 2 Nuisha que ainda estão por aí. Não sei quando vão atacar. Como não estarei por perto, o Senhor é a minha solução de segurança. Albuquerque assentiu, compreendendo a gravidade da situação. Tudo bem, Noah, vá com Deus. Eu ficarei de olho. Mas e a Liz? Ela vai ficar na casa dela, perto da mata? Você acha seguro? Não, doutor. Vou levá-la para ficar na minha casa na fazenda. Lá ela estará protegida. Mas obrigado por tudo.
Agora posso seguir viagem mais tranquilo. Os dois se levantaram e se despediram com um aperto de mão firme. Noah parabenizou Albuquerque por ser pai de gêmeos e por Emma ser uma alfa. Ao sair do consultório, despediu-se da recepcionista antes de seguir para a casa de Elis. O vento frio da tarde soprava levemente, carregando o cheiro de terra e grama. Ele ajeitou o chapéu, ciente de que a viagem seria longa, mas determinado a voltar logo para os braços de sua amada. No caminho, Noah avistou o delegado que o chamou para um dedinho de prosa no bar do mineiro. O sol estava começando a descer no horizonte, pintando o céu com tons alaranjados e refletindo nas janelas empoeiradas do bar. O cheiro de madeira envelhecida misturava-se ao aroma forte da aguardente servida aos fregueses. Boa tarde. Você é Noah, o peão de Orestes? Perguntou o delegado, observando-o com um olhar inquisitivo. Noah desmontou do cavalo, ajeitou o chapéu e respondeu com calma. Boa tarde, doutor. Sou sim. O delegado sorriu de leve, avaliando o rapaz de cima a baixo, antes de se apresentar. Acho que nunca fomos apresentados. Sou Paulo Santana, tio de Laura. Sim, já ouvi falar do senhor. Seu Oreste comentou que o delegado era parente de Dona Laura. O delegado pegou seu copo de aguardente, girando o líquido antes de beber um gole. Seus olhos eram atentos, e sua postura demonstrava a seriedade da conversa que queria ter. Eu soube que você matou o bicho que atacou a Elis. Noah assentiu, mantendo a voz firme. Sim, ele iria matar ela. Eu tinha que fazer algo. Paulo inclinou-se levemente para a frente, deixando o copo de lado. Havia algo sincero em sua expressão quando disse: sei disso, e você fez certo. A Elis é muito importante para mim. E sou muito grato a você, rapaz, por estar lá na hora certa. Noah observou o homem com atenção. Ele percebia a sinceridade em suas palavras, mas algo em seu tom o incomodava. Ainda assim, resolveu ser direto. Acho que o senhor não está sabendo, mas eu e a Elis vamos nos casar. Assim que eu voltar da viagem que farei levando gado para o frigorífico em Veracruz. O rosto do delegado empalideceu por um instante. Seus olhos escureceram como se digerisse a informação. Noah percebeu que a notícia o pegara de surpresa. Paulo pegou o copo novamente, bebendo um gole mais longo da aguardente. A expressão dele se contorceu levemente com o ardor da bebida antes de responder. Que bom. Eu fico feliz por vocês dois. Mas você não acha que é muito jovem para ela? Noah cruzou os braços e encarou o delegado diretamente, e sem hesitar respondeu. Eu não tenho problemas com isso, e nem Elis. Paulo desviou o olhar por um instante, encarando o líquido âmbar no copo. Inspirou fundo e soltou um suspiro resignado. Claro, eu entendo. Desejo sorte para vocês, porque vão precisar. As pessoas dessa cidade podem ser cruéis. Havia algo no tom do delegado que fez Noah estreitar os olhos. Mas antes que pudesse perguntar algo, Paulo puxou um pequeno embrulho da mesa e desdobrou. Dentro havia um punhal de lâmina fina e empunhadura trabalhada com desenhos tribais. Mas não vou tomar muito seu tempo. Na verdade, minha conversa com você é sobre o bicho que matou. Não encontramos nada na mata além disso aqui. Ele empurrou o punhal em direção a Noah, que o pegou imediatamente. Assim que seus dedos tocaram o cabo frio, um calafrio percorreu sua espinha. Eu dei isso para Elis, para que ela pudesse se defender. Ela furou o olho do bicho quando ele atacou. Explicou, girando a arma entre os dedos. Paulo inclinou-se para trás, cruzando os braços. Mas o que acha que aconteceu com os restos? Noah ergueu os olhos e fixou-os no delegado. Seu olhar carregava um peso sombrio, e sua voz saiu baixa, carregada de uma sinceridade que fez Paulo se endireitar na cadeira. Se não achou os restos, delegado, é porque há outro, e logo ele vai atacar de novo. Paulo franziu o senho, mas Noah continuou.
sua voz firme como um aço. Ele comeu o corpo do outro como um aviso de vingança. O Senhor tem que ser mais esperto e avisar as pessoas para que não sejam pegas de surpresa. O Dr. Albuquerque pode ajudá-lo. Como eu, ele já viu essas coisas antes. O silêncio entre os dois foi pesado, tenso. O delegado apertou os lábios, visivelmente incomodado com a ideia. Mas Noah já tinha dito o que precisava. Levantou-se, colocou o punhal no coldre preso ao cinto e ajustou o chapéu. Olhou mais uma vez para Paulo e, sem esperar respostas, saiu do bar. Montou no cavalo e seguiu pela trilha que levava até a casa de Elis, deixando para trás um delegado visivelmente irritado e talvez um pouco assustado. Ao chegar na casa de Elis, Noah abriu a porteira e entrou com o cavalo, fechando-a em seguida. O ar da tarde trazia um frescor leve, misturado ao cheiro de terra úmida, um prenúncio da noite que se aproximava. A casa de Elis estava com a porta entreaberta e ele sentiu imediatamente o aroma acolhedor de especiarias e ervas, junto ao som suave da voz dela cantarolando uma melodia antiga, enquanto preparava seus quitutes. Um sorriso se formou em seu rosto antes mesmo de vê-la. Ele entrou devagar, aproximando-se sem fazer barulho e envolvendo-a em um abraço por trás, inalando profundamente o perfume doce que se misturava ao calor do ambiente. Beijou sua cabeça, sentindo-a relaxar contra ele. Elis virou-se para ele com um sorriso surpreso, os olhos brilhando de alegria. Eu pensei que só viesse à noite. Não aguentei de saudade. Ele respondeu, o tom rouco e sincero. Ela riu baixinho, mas logo franziu a testa. Seu Oreste vai acabar reclamando de você, peão, e eu não quero ser o motivo disso. Noah segurou seu rosto com delicadeza. Tarde demais. Até nos casarmos, você vai ser sempre o motivo do meu sumiço na fazenda. Ele beijou sua testa antes de continuar. Mas falando sério, hoje vou levar você para minha casa na fazenda. Amanhã levo o gado para o frigorífico e só volto no outro dia à noite. Elis se virou para ele, limpando as mãos no avental, a expressão agora preocupada. Acha perigoso eu ficar aqui? Noah hesitou por um instante. Não queria alarmá-la, mas também não podia escondê-la a verdade. Eu não te contei, mas parece que há outras 2 feras como aquela na mata. Os olhos de Elis se arregalaram. A lembrança do ataque veio como um soco no estômago, e ela sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Noah percebeu sua reação e a puxou para um abraço forte, envolvendo-a em seu calor e segurança. Calma, Elis. Ele murmurou contra seu cabelo. Eu tô aqui. E quando eu for viajar, vou deixar você em segurança na minha casa. Vou levá-la hoje à noite. Elis fechou os olhos, absorvendo aquele momento. O medo ainda estava ali. Mas pela primeira vez em muito tempo sentia-se protegida. E acima de tudo sentia-se feliz. Pela primeira vez não se importava com o que a cidade falasse deles. Enquanto isso, o delegado Paulo seguiu o conselho de Noah e procurou o Dr. Albuquerque para discutir que precauções tomar para manter a pequena cidade segura caso a fera atacasse novamente. Quando a noite caiu, Noah foi buscar Elis na cidade, onde ela vendia seus quitutes. Como já havia deixado tudo pronto, não precisou voltar para casa. Seguiram juntos para a fazenda de Orestes, a estrada iluminada apenas pelo brilho prateado da lua crescente. Elis montava abraçada à cintura dele, sentindo a segurança de seu corpo forte contra o dela. Conversavam sobre o casamento, o vento noturno brincando com os cabelos de Noah que caíam sobre a cabeça dela, que estava recostada às suas costas. Eu não quero nada demais, Noah, nenhuma festança, disse Elis, sua voz suave na escuridão. Só algo simples entre nós. Noah sorriu, inclinando a cabeça para olhá-la de relance. Por que, Elis? Dona Laura gosta tanto de você, está animada com o casamento. Tem algumas pessoas na cidade que ficariam felizes em ir. Ela suspirou. Mas a maioria é como Dona Rita.
Eu tenho medo de que o dia mais feliz da minha vida vire o pior deles. Noa apertou seu braço suavemente. Não foi sua culpa o que aconteceu. E até onde eu sei, você sempre se comportou como uma mulher direita. Tem todo o direito de ter um casamento caprichado. O silêncio se prolongou entre eles até que Noa de repente puxou as rédeas do cavalo, fazendo o animal parar bruscamente. Seus sentidos aguçados captaram um movimento furtivo adiante. Algo se esgueirava na borda da mata, desaparecendo entre as árvores. Ele desceu do cavalo de um salto e olhou ao redor, os músculos tensos. Seus olhos varreram a escuridão enquanto seu instinto gritava perigo. Voltou-se para Elis com um olhar sério. Sente-se mais à frente, agora. Ela obedeceu sem questionar, sentindo a tensão no ar. Noa montou logo atrás dela, segurando as rédeas com uma mão e a envolvendo com a outra, mantendo-a firmemente contra ele. Continuaram o caminho em silêncio, os sentidos de Noa completamente em alerta. Foi então que um cheiro forte tomou conta da estrada. Um odor de podre e carne em decomposição, como se algo estivesse se desfazendo na mata. Elis sentiu o coração disparar, o medo voltando com força total. Ela se segurou mais forte em Noa, que apenas murmurou: "Segure firme, Elis."